Boa tarde, telespectadores. Aqui quem fala é o Henrique e hoje temos uma entrevista exclusiva com ninguém mais, ninguém menos do que o pesquisador Alfred Russel Wallace. Por favor, se apresente um pouco. How could I turn on the camera? Where's the button? I see it. Wait a minute. Everyone is see me? Yes. Yes. Cool, cool. You're Brazilians, right? Okay. I will speak in Portuguese. Meu português está um pouco enferrujado, então perdoe-me. Já faz muito tempo que eu não vou pro Brasil. Só fui uma vez. Eu sou Alfred Wallace. Acho que vocês me conhecem de algum jeito. Eu sou pesquisador muito famoso da minha área, com toda humildade. E vim responder as perguntas que vocês acham interessante fazer. Bom, Wallace, prazer. Meu nome é Letícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você pela presença e gostaria também de dizer que a gente está muito animado para saber mais um pouco da sua vida. Primeiramente, eu gostaria de perguntar que, assim como todo mundo, você também teve uma juventude antes de se tornar um grande cientista. Então, eu gostaria de saber quais foram as suas profissões antes de ingressar no meio científico. Bom, eu tive uma infância que foi muito difícil. Eu acabei tendo alguns problemas financeiros por família, meus pais, e tive algumas profissões diferentes. Eu já trabalhei com meu irmão como carpinteiro, se eu posso dizer assim, essa palavra. E trabalhei também como professor no colégio de Manchester por uns 2 anos, algo assim. Não me lembro direito, faz tanto tempo. Achei muito interessante. Ainda sobre a sua juventude, conta pra gente o que você fazia durante as horas vagas na sua juventude. Bom, na minha juventude, eu sempre gostei de estudar. Porém, na minha infância, como eu disse, foi muito difícil. Aos 13 anos, por volta dos 13, eu tive que começar a trabalhar junto com meus irmãos, como eu disse. Porém, eu gostava muito de estudar. Estudava muito. Todas as tardes eu ia no Hall of Science e estudava por lá com os ensinamentos de algum do famoso Robert Owen, que era um socialista e inspirou minhas ideias por muito tempo. Muito obrigada por responder. Sem problemas. Boa tarde, meu nome é Letícia Camille e eu gostaria de saber o que o trouxe para o Brasil em 1848. Em minhas pesquisas junto com Bates, ele que me introduziu neste mundo da entomologia, sobre a pesquisa dos insetos, Bates me mostrou as coleções de Londres e nós percebemos juntos que aquelas coleções estavam muito fracas, eram não tão interessantes ao olhar. Então decidimos que tínhamos que aumentar essa coleção de uma maneira esplendorosa, como fez Darwin, trazendo várias espécies de vários lugares diferentes. Então fomos ao Brasil. Decidimos ir ao Brasil em 1848 e fizemos várias descobertas. Que legal! E o que o senhor achou dos insetos brasileiros? O Brasil tem várias espécies que acontecem somente ali e nem em um lugar outro do mundo. Então, são várias cores, são sempre vários tamanhos e sempre locais diferentes nas cadeias tróficas. Porém, eu não gostei muito assim de primeira do Brasil, porque péssimas lembranças de noites mal dormidas pelos vários mosquitos e vários insetos dos quais eu fui picado muitas vezes. Que alguns têm uma ferroada muito dolorosa, potente. E também foi lá no Brasil
que eu peguei malária. E também acabei contraindo um bicho de pé, se é que vocês ainda chamam assim. E como foi para você chegar no Brasil? Bem, quando eu saí de Londres, eu percebi que tudo que fantasiavam sobre o Brasil, que era uma terra esplendorosa, era tinha aves de cores muito diferentes. Como descreviam nos livros, era algo de outro mundo, muito diferente. Então, quando eu pisei no Brasil, acabei me desapontando um pouco, porque do jeito que diziam, eu esperava algo diferente, um pouco mais rico, mas acho que é um lugar muito diverso, tanto nos povos originais, quanto nos insetos e também nas plantas, dos quais eu pesquisei muito também. Legal. E como foi para você se comunicar com o povo do Brasil? Eu fiquei no Brasil por 5 anos. 5 anos no Brasil e foi difícil. No começo foi muito difícil, porque eu e Bates não ficávamos muito juntos. Então, cada um ia para sua área e começava suas pesquisas, suas coletas. Teve uma vez que eu fiquei sozinho em uma tribo, que somente um menininho ele falava português. E o meu português ainda eu estava recém-chegado, então meu português não era dos melhores. Então o menininho indígena ele traduzia tudo que os meninos falavam para mim e também todos os nomes de todos os insetos que eles já tinham ali. Mas também depois de um tempo aprendi a falar o português e também algumas línguas indígenas, como os indígenas denominavam na época, uma língua geral. Wallace, nas minhas pesquisas sobre você, percebi que é considerado por muitas pessoas como o pai da biogeografia. Você poderia contar mais sobre isso para a gente, por favor? Claro, claro. Acredito que você deva estar falando sobre o meu trabalho sobre o arquipélago malaio. E neste trabalho, foi aí que eu percebi como a evolução funciona, que nos diferentes lugares, nas várias ilhas do arquipélago malaio, tinham besouros. Eu pesquisava besouros nessa época. Acabei achando vários besouros diferentes em várias ilhas e percebi que eles estavam bem adaptados àquelas ilhas, e cada um a sua. E essas espécies não se encontravam, então fiquei um tempo pensando nisso. Então acredito que me consideram o pai da biogeografia por essa diferença entre esses lugares. E continuando nesse assunto científico, nós sabemos que a teoria da seleção natural foi desenvolvida por você e Darwin. Qual é a relação entre vocês no desenvolvimento da teoria? Bem, Darwin era um homem brilhante, realmente muito incrível. Ficou desenvolvendo a ideia da seleção natural em anos, uns 20 anos. Porém, eu posso dizer que fiquei um pouco triste quando vi que hoje em dia não me consideram muito por essa teoria, da qual desenvolvemos juntos. Porém, Darwin ainda assim deve um grande brilhantismo daquela mente, já que é um homem que desenvolveu sua pesquisa por muito tempo. E eu acabei ficando com o arquipélago malaio. Bom, Wallace, com certeza você é tão brilhante quanto o Darwin. Mudando um pouco de assunto, durante as minhas pesquisas, eu descobri que no ano de 1862 você se converteu para o Espiritismo. Você pode contar mais sobre isso pra gente? Bem, quando eu voltei do arquipélago malaio, em 1862, como você disse, acabei lendo sobre o espiritualismo
do qual eles diziam na época, que e eu achei que não era algo muito brilhante, para ser muito sincero. Achei que era algo falho e não tinha sentido nenhum. Porém, acabei vendo e entendendo com pessoas um pouco mais avançadas nesse estudo que não era muito assim. Então, acabei me interessando por essa área. Muito bem. Bom, durante a minha pesquisa acerca da sua crença sobre o espiritismo, eu também descobri que você foi muito criticado pela comunidade científica acerca das suas crenças. Como que você lidou com isso? Você se sentiu em algum momento intimidado? Ah, não, não. Isso nunca. Porque muito pelo contrário, nunca. Eu sempre promovi muitos debates acerca disso, porém o lado científico é um pouco mais difícil de se envolver. Então, acabei rejeitando um pouco, posso confessar, o lado da ciência e acabei entrando para esse lado mais espiritual da coisa. Porém, eu sempre quis muito entender todos os lados. Então, pensei, por que não juntá-los e fazer uma grande pesquisa? Não sei como estão as pesquisas na área hoje em dia, porém, acho que deve ser algo bom. Finalmente, como último tópico, nós chegamos a um dos assuntos mais polêmicos ao seu respeito, o movimento anti-vacinação. Então, a fim de entendermos a sua posição quanto à vacinação obrigatória, por que você é contra? Bem, na minha época, podemos dizer que não era algo muito simples. Hoje em dia eu vi algumas notícias antes de chegar até aqui e vi que vocês têm várias vacinas e é um método muito confiável. Então, acredito que hoje em dia é diferente. Porém, na minha época não era bem assim. A vacina contra a varíola, na minha época, acabou mais matando gente do que realmente salvando. Então, era algo difícil. Então, eu acho que eu era contra, porque isso não realmente salvava as pessoas. Isso acabava matando-as por infecções ou outros procedimentos que davam errado. Então, acho que eu sou contra. Eu era, pelo menos. Bacana. Então, por isso, nós encerramos a nossa entrevista. Obrigado pela sua participação e por responder todas as perguntas. Obrigado a vocês por terem me chamado e me convidado.